Novos suspeitos, um novo olhar. Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a alguns desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Queremos salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa, mesmo que essas sejam citadas pela complexidade deste crime. Esse é o 7º episódio do podcast Caso Lucas Terra. Se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro. No episódio passado, falamos da reconstituição da morte de Lucas, mas convém voltar um pouco no tempo. Silvio Galiza, o primeiro acusado, foi julgado e cumpriu sua pena em regime fechado. Posteriormente, com recurso da defesa, fez a pena cair para 18 anos. E em janeiro de 2006, 5 anos após o crime, houve uma reviravolta. Enquanto ainda estava encarcerado, Silvio Galiza acusou outros 2 integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus como os responsáveis pela morte de Lucas Terra: o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda. Silvio se dizia inocente. Vamos conseguir provar sim a minha inocência, porque eu sou inocente nisso tudo. Silvio Galiza ficou preso 7 anos e foi solto, cumprindo então sua pena em liberdade condicional desde 2012. Eu sempre acreditei que o Silvio não cometeu o crime sozinho, que ele teve ajuda de terceiros. E eu já desconfiava que poderia ser o Fernando e o Joel. Acabamos de ouvir Carlos Terra. E agora vamos citar mais detalhes do que ocorreu pouco depois da declaração que imputou a culpa do crime a Fernando e Joel em depoimento gravado na penitenciária Lemos Brito pelo ex-pastor Silvio Galiza, como explicamos nos episódios anteriores. Logo depois de terem sido apontados no crime, os 2 não foram encontrados para depor e tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. Em 27 de janeiro de 2006, o Ministério Público requereu a prisão temporária de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, sendo esta decretada em 13 de fevereiro de 2006. O pedido de prisão temporária, de 30 dias, era contra os 2 pastores apontados. A polícia prende Joel Miranda, no estado do Pará, e até então não foi localizado o paradeiro de Fernando Silva. Passados pouco mais de um mês, Carlos Terra escreve em suas anotações, que posteriormente viriam a compor o seu livro, o seguinte: 22 de fevereiro de 2006, quarta-feira. Mais um dia de vitória. A polícia finalmente prendeu o Joel na cidade de Breves, no interior do Pará. Segundo comentários, no momento da chegada da polícia, ele estava exercendo o seu sacerdócio em um templo lotado de fiéis. Quando enxergou os policiais, jogou longe o microfone e saiu correndo pelos fundos do templo, entrando na selva amazônica como tentativa de fuga. Não adiantou, foi preso. Meu estado de espírito não me anima em dar gargalhadas, mas dessa vez não me contive. Tive que sorrir. Segundo comentários, ao ser preso e algemado pela polícia, ele tremeu igual uma vara verde ao vento. Disseram que ele foi acometido por uma diarreia incontrolável que sujou as suas roupas. Não posso afirmar se realmente esse fato aconteceu, pois não vi. Se estava com diarreia ou não, para mim não era relevante. O mais importante é que ele foi algemado e preso.
após desobedecer a ordem judicial de comparecer espontaneamente diante do juiz. Agora, ele iria comparecer forçadamente. Não sabemos até que ponto essa narração dos fatos é fantasiosa, mas essa cena foi assim retratada por Carlos Terra no seu livro, Traído pela Obediência. Joel chegou a ser preso no município de Breves, Pará, e foi levado ao presídio em Salvador. Mas o jurídico da Igreja Universal do Reino de Deus obteve a revogação da prisão. Na ocasião, como retratamos no episódio passado, o Joel Miranda foi levado ao Ministério Público para depor, mas recusou-se a responder perguntas, respondendo apenas: "Reservo-me o direito de ficar calado". O bispo Fernando, que estaria morando no Paraná, não foi preso. Mesmo foragido, obteve a revogação da prisão. Agora voltamos ao momento da reprodução simulada, que aconteceu em 23 de março de 2006, que lemos a ata no episódio anterior. Antes de dar continuidade a esse episódio, com alguns fatos e detalhes que se iniciaram após Silvio Galiza imputar a morte de Lucas Terra aos pastores Fernando e Joel, vamos falar rapidamente sobre o que é e para que serve uma reprodução simulada em casos criminais, pois hoje falaremos também sobre o laudo elaborado pelos peritos após a realização dessa reprodução. Bom, a reprodução simulada dos fatos consiste na encenação do crime cometido e no entendimento da incompatibilidade das versões com os vestígios materiais, com o propósito de esclarecer a dinâmica do crime. Durante as investigações do crime, logo após Silvio dar essa nova versão, a polícia foi duramente criticada por não ter realizado essa reprodução simulada antes. Porém, precisamos salientar que essa técnica de investigação não é obrigatória, e ela só é feita quando os investigadores ou o juiz sente a necessidade de elucidar alguma informação. E como no início do caso, a hipótese trabalhada para conseguir montar esse caso era de que Silvio havia matado Lucas e as provas estavam se encaixando nessa narrativa, os investigadores e o juiz não sentiram necessidade de utilizarem essa técnica. Então, a reconstituição não necessariamente tem de ser realizada durante as investigações, mas também pode ser realizada na fase judicial a pedido do juiz. Temos também que advertir que o resultado positivo da conclusão da reprodução não pode indicar que, de fato, o crime ocorreu, mas apenas que, daquele modo, era possível ocorrer. Isto é, a reconstituição mostra somente que a infração penal pode ter ocorrido daquela maneira, não que efetivamente aconteceu daquela maneira, uma vez que por si só a reprodução não serve como elemento fundador de uma sentença penal condenatória. E em relação à reprodução simulada dos fatos realizada nesse caso, os peritos deram um resultado positivo. Ela poderia sim ter acontecido da forma com que Silvio estava narrando os fatos. E na conclusão desse laudo, os peritos reforçaram o fato de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa e que era possível deduzir que, em função das características da caixa, do peso e da altura da vítima, para que a mesma fosse conduzida até o local onde foi encontrada, a ação contou com mais de uma pessoa para consumar a infração penal, e que pelo menos uma dessas pessoas deveria ser habilitada na condução de veículos automotores. E lembrando aqui vocês que Silvio não tinha carteira de motorista e nem sabia dirigir na época. Após a reprodução simulada dos fatos, ficou mais evidente ainda que era bem improvável que Silvio tivesse cometido aquele crime sozinho, e que era urgente que Fernando e Joel fossem interrogados para que a polícia pudesse entender como a morte de Lucas de fato ocorreu. Entretanto, como narramos, Joel havia sido preso, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu seu mandado de prisão, juntamente com o mandado do pastor Fernando. E esse ainda não havia sido encontrado para prestar depoimento.
Há vários registros de intimações para prestar depoimentos enviadas para Fernando em diversos endereços, em vários estados, mas sempre que um oficial chegava em um desses locais, Fernando havia se mudado. Algumas vezes já não estava no endereço há meses, algumas há dias. Até o episódio em que o oficial chegou para procurar o Fernando, por exemplo, no dia 21, e ele havia se mudado no dia 20 daquele endereço para outro estado. Não cabe aqui nesse podcast listar todas as intimações e os dias que essas diligências foram executadas. O que precisamos saber é que muitas foram enviadas desde fevereiro do ano de 2006, que foi logo após o Silvio delatar os dois pastores. E somente em setembro de 2007, mais de um ano e meio após o início das tentativas de colher o depoimento, é que Fernando Aparecido da Silva foi localizado e levado para prestar depoimento. Já de início, Fernando disse que soube pela mídia e por seus advogados que estava sendo acusado por Silvio Galiza de ter cometido esse crime contra Lucas, e que ele negava o envolvimento nesse crime que lhe era imputado. Ele também relata que não se encontrou com Silvio e com Joel nos dias 22 e 23 de março de 2001, como o Silvio dizia, e que não tinha conhecimento de tal caixote na época dos fatos. Fernando nega também que tenha proibido os obreiros de procurarem por Lucas e ressalta que sempre compareceu para prestar depoimentos na época da investigação e condenação do Silvio, e que ele, inclusive, estava no julgamento do Silvio. Mas é importante lembrar que, naquele momento, Fernando se apresentou na condição de testemunha. Agora, seu papel era outro. Mesmo com o depoimento de Fernando, negando o crime, e com Joel se recusando a falar, e com a liminar de um ministro do STF anulando o mandado de prisão dos dois pastores, o promotor Oscar de Araújo, junto ao Ministério Público, através de um relatório datado de 11 de novembro de 2007, pede o indiciamento de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda pelos fortes indícios na coautoria do homicídio contra Lucas Terra. E pouco mais de um mês após esse indiciamento dos dois pastores, o promotor Davi Galo ofereceu uma denúncia contra Fernando e Joel ao juiz de direito, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. E vamos ler e comentar algumas partes dessa denúncia, pois ela tem muitas páginas e ficaria muito longo para ler esse texto na íntegra. Abre aspas. Diante de novos fatos, o Ministério Público, em conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídios desta comarca, instaurou procedimento para a colheita das provas indicadas, as quais culminaram com o indiciamento formal dos ora denunciados Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Fecha aspas. Aqui é salientado o fato de que, após os novos fatos apresentados por Silvio Galiza, o Ministério Público indiciou formalmente Fernando e Joel. O promotor também relata sobre o crime, enfatizando que ele foi cometido por 3 pessoas, pelo Silvio, por Fernando e por Joel. E ainda relata que os pastores Fernando e Joel se utilizam da condição econômica da Igreja Universal do Reino de Deus para ameaçar a vida de Silvio e de seus familiares, e de coagir testemunhas e colocar obstáculos na investigação. Abre aspas. No curso das investigações, restou comprovada a maldade e crueldade dos denunciados, os quais, desde o início, vêm procurando obstaculizar de todas as formas as investigações. Para tanto, se utilizam do poderio econômico da instituição ao qual estão ligados profissionalmente, no sentido de coagir testemunhas. É fato também que os denunciados ameaçaram a vida dos familiares do sentenciado, caso esse viesse a relatar a verdade às autoridades competentes. Em liberdade, farão o possível para inviabilizar o curso da instrução criminal. Aliás, eles já vêm fazendo isso desde quando o crime aconteceu, pois, valendo-se sempre de suas condições de pastores da Igreja Universal, não mediram esforços em coagir testemunhas, bem como o próprio sentenciado Silvio Galiza. Fecha aspas.
O promotor também destaca que, pelo poder econômico da igreja, a chance dos dois pastores se evadirem da justiça é muito grande, e por isso há a necessidade dessa denúncia. Abre aspas. É bom ressaltar que ambos os denunciados, em virtude de serem pastores de uma organização religiosa de grande prestígio nacional, vivem viajando por todo o país e, em alguns casos, ausentam-se do país. Prova disso é que, deflagrado o procedimento investigatório, foi preciso decretar as prisões temporárias de ambos a fim de que fossem descobertos os seus domicílios. Mesmo com os decretos prisionais, não foi fácil encontrá-los. Em liberdade, certamente não irão submeter-se ao processo, pois a eles são ofertadas todas as garantias necessárias, inclusive para abandonar o país. Fecha aspas. E finalizando o documento, o promotor pede a prisão preventiva dos pastores Fernando e Joel, se baseando no poder econômico que a Igreja Universal do Reino de Deus pode fornecer a eles. Abre aspas. Devido às suas condições de pastores evangélicos e portadores de poder econômico privilegiado, o qual é bancado pela Igreja Universal, certo será que os mesmos coagirão testemunhas, bem como farão todo o possível para obstar o regular curso da instrução criminal, pois de tudo fizeram para que o crime não fosse elucidado, demonstrando, desta forma, seus reais intentos, qual sejam obstar o regular curso processual. Ademais, os acusados são pastores graduados e detentores de poder econômico elevado, o que poderá facilitar as suas fugas, inclusive para o exterior, mesmo porque existe uma alta rotatividade de domicílio entre os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Sendo assim, face às razões ora aduzidas, requer o Ministério Público sejam decretadas por esse juízo as prisões preventivas de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Fecha aspas. Após um mês dessa denúncia, são expedidas 2 intimações, uma em nome de Fernando e uma em nome de Joel, para que eles comparecessem ao Fórum de Salvador para prestar depoimentos no dia 14 de março de 2008. Porém, 2 dias antes desse depoimento, tanto Fernando quanto Joel escrevem de próprio punho que eles não têm condições financeiras de comparecer em Salvador para prestar depoimento, e solicitando que eles fossem ouvidos na delegacia da cidade em que no momento residiam. Fernando em Recife, no estado de Pernambuco, e Joel em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Na época, o promotor Davi Galo fez a seguinte afirmação, abre aspas, é por isso que há necessidade que sejam recolhidos à prisão, pois além de já terem subornado Galiza e parentes e ameaçado todos eles de morte, se fossem denunciados em liberdade, farão de tudo para inviabilizar o curso da instrução criminal. Fecha aspas. E essas cartas, escritas por Fernando e Joel, foram levadas até Salvador, no dia que seriam colhidos os seus depoimentos por seus advogados. E lá havia essa afirmação, que seus clientes não tinham condições de se deslocarem até Salvador, contrariando o que o promotor disse em sua denúncia, mas somente conseguindo que as pessoas compreendessem o quanto eles estavam tentando atrasar o sistema judiciário e mostrando o quanto a Igreja Universal do Reino de Deus tinha poder, pois eles não puderam se deslocar até lá, mas os seus advogados puderam. E ao fim desse documento, comprovando que os advogados compareceram nesse dia representando os seus clientes, o juiz fixa uma data para, enfim, ocorrer a cariação de Silvio, Fernando e Joel, para o dia 18 de abril de 2008, imaginando que até lá, Fernando e Joel já teriam sido interrogados. No episódio passado, explicamos o que é uma cariação, mas vamos refrescar um pouquinho a sua memória. A cariação é uma técnica jurídica que consiste em apurar a verdade no depoimento ou declaração das testemunhas e das partes, confrontando-as frente a frente e levantando os pontos divergentes até que se chegue às alegações e afirmações verdadeiras. No artigo 229 do Código de Processo Penal, no Decreto-Lei 3689/41, parágrafo único, diz o seguinte, abre aspas,
Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Fecha aspas. Assim sendo, era aguardada que aquela acariação acontecesse. Então, naquele 18 de abril de 2008, na sala de audiências de número 104 da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, no Fórum Rui Barbosa, às 9 horas da manhã, onde se encontrava o excelentíssimo bacharel Vilebaldo José de Freitas Pereira, juiz de direito desta 2ª Vara do Júri, era-se esperada a presença de todos os convocados, mas Fernando e Joel não compareceram. Ali se encontravam Cleusi Cristine Santos das Virgens, advogada do réu Joel Miranda, Anderson Jorge de Lima Case, Renato Ratti e Marcelo Serrete Bianco, advogados do réu Fernando Aparecido da Silva. Também estavam presentes o Ministério Público, representado pelo promotor Davi Galo Barou, e o assistente de acusação, bacharel Osvaldo Emanuel Almeida Alves. Agora vamos ler um rápido trecho do termo de audiência da ata. Abre aspas. Feito o pregão, presente o sentenciado Silvio Roberto Santos Galiza e ausentes os acusados Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Ausente também o advogado do sentenciado, que, segundo ele, são Sérgio Habib e Fabiano Pimentel. Fecha aspas. É isso mesmo que vocês entenderam. O Silvio apareceu na acariação sem nenhum advogado, enquanto Fernando e o Joel não compareceram, mas mandaram o seu batalhão de advogados. Mais especificamente, Fernando tinha ali 3 presentes para o representar. Agora eu vou inserir aqui mais um vocábulo, um termo jurídico para que possamos compreender melhor a passagem seguinte, para a compreensão do que é uma carta precatória. Carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos, que estão em diferentes estados com o objetivo de cumprir algum ato processual. Por meio da carta precatória, o juiz competente para atuar em um processo requisita ao juiz de um outro estado ou comarca o cumprimento de algum ato necessário ao andamento do processo. A compreensão desse tema é muito importante, pois cartas precatórias foram encaminhadas para as comarcas de Recife, no Pernambuco, e Cabo Frio, Rio de Janeiro, onde supostamente Joel e Fernando estariam à época, pois a ata de acariação cita, abre aspas, embora recebidas nos juízos deprecados, nenhuma outra informação se apresenta até agora de que os denunciados foram lá interrogados, fecha aspas. No caso, essa carta precatória era para que os depoimentos fossem colhidos pelo Ministério Público por promotores a serem enviados, mas até aquele momento ainda não tinha acontecido. Durante o rito de acariação, pediu a palavra o Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos, abre aspas. Naquela época, os ilustres defensores arguiram nesse juízo que o comparecimento dos seus constituídos se fazia impossível naquele ato, em razão de falta de condição financeira. Diante dessa assertiva, Vossa Excelência determinou que os acusados fossem interrogados nas comarcas onde residiam. Determinou também para essa data que ambos os acusados comparecessem no sentido de virem a ser acariados com o sentenciado Silvio Roberto Galiza. Aberta essa audiência, mais uma vez a ela não compareceram os acusados, muito embora estejam ambos representados por ilustres advogados. Acrescenta-se, abre aspas, eles tinham pleno conhecimento da realização desse ato, porque quando da sua marcação, presentes aqui estavam os seus advogados, fato esse que se repete nessa data. Denota-se, portanto, que em forma de chicana com a justiça baiana, os acusados deliberadamente obstam o curso da instrução criminal, que ainda não teve início por responsabilidade única e exclusiva dos acusados. Há de se acrescentar ainda que o delito por eles cometido é daqueles que abalam irremediavelmente a ordem pública.
Foi um crime praticado com requintes de crueldade, o que denota suas personalidades voltadas para o cometimento de crimes contra a pessoa. O comportamento dos acusados de não comparecerem ao juízo natural do crime que eles cometeram deixa antever ainda o firme propósito dos dois de subtraírem-se à aplicação da lei penal. Ora, Excelência, parece brincadeira, mas os acusados, pelo visto, não vão comparecer nunca a juízo, a menos que, de forma coercitiva. Isso está claro. Do jeito que vem ocorrendo, Vossa Excelência poderá marcar 500 audiências e a elas não comparecerão os acusados. Posto isso, requer o Ministério Público mais uma vez a decretação das prisões preventivas dos acusados Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, a fim de que seja resguardada a turbada ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Pede deferimento. Com a palavra do assistente do Ministério Público, esse reiterou sua integridade, o pleito do Ministério Público nas presentes assentada. Fecha aspas. Esse projeto tem o apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Queremos também salientar que esse podcast não é feito pela família da vítima, e sim idealizado, pensado e roteirizado pelas podcasters Daiane Polizel e Carla Moraes. Foram consultados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento e matérias de jornais e revistas. Se você sabe algo sobre esse caso, tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra@gmail.com. Esse episódio contou com áudios de Silvio Galiza e Carlos Terra, retirados de entrevistas compiladas pela Globo Bahia. A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto o espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane e Carla, com edição de Alexandre Everton. Nós estamos em diversas plataformas de podcast e não se esqueçam também de seguir o nosso Instagram, @CasoLucasTerra. Esse é um trabalho documental no formato podcast que pretende contar toda a história de modo isento, e fazê-lo custa tempo e dinheiro. Nosso projeto é independente e não tem nenhum apoio financeiro até o momento. Dependemos da contribuição de ouvintes e remuneração das plataformas de streaming para nossa continuidade, que é muito pouca e até o momento não pagou os nossos custos. Nosso próximo passo é acompanhar tudo ainda mais de perto, nos deslocando até a Bahia para mais entrevistas e também para acompanhar o júri popular, que deve acontecer em abril de 2023. Para isso, precisamos de mais números e você pode ajudar nosso trabalho avaliando e compartilhando. Se você ou a sua empresa se sentiu sensibilizado, pode fazer um Pix para casolucasterra@gmail.com ou enviar um e-mail informando como pode colaborar. Aguardamos vocês nos próximos capítulos. E até o próximo episódio.